E começamos falando sobre a busca pelo submarino desaparecido desde domingo, que terminou hoje e da pior maneira possível. A Guarda Costeira dos Estados Unidos localizou os destroços do veículo. O desfecho da história, uma implosão catastrófica. O veículo não resistiu à pressão de mais de 3.000 metros de profundidade. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, está ao vivo conosco para nos passar as informações a respeito desses últimos dias, né? Acompanhando esse caso. Conta pra gente, Favalli, boa noite a você. O que se sabe já sobre essa tragédia? Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pelas ondas do rádio, pelas telas às quais nós transmitimos. A informação mais sólida é essa, infelizmente, de que não há sobreviventes. E os passageiros, 3 passageiros, o piloto e o tripulante, eles tiveram um fim da pressão de praticamente 3.200 metros de profundidade. Ainda existem outras questões a serem respondidas que só poderão vir à tona caso os destroços, o que sobrou desse submergível, seja recuperado. Aqui a gente fez um apanhado para que relembremos a história e que para todo mundo entenda qual foi a situação desses passageiros, do piloto e do tripulante da empresa. Eles estavam confinados num pequeno submergível, apertados. Eles fariam uma viagem de 6 horas, 8 no máximo. Havia capacidade de oxigênio para 90 horas, então tinha um sistema de segurança aí bastante flexível. Alguma coisa deu errado no momento da submersão. Eles perderam contato com um navio na superfície 2 horas depois do mergulho. Então essa era a situação aos quais as pessoas ficaram submetidas durante horas ou dias. Embora a estrutura seja de titânio, revestido com fibra de carbono, como explicou a própria empresa, aconteceu alguma coisa que essa estrutura muito resistente não resistiu à pressão e os destroços identificados do equipamento encontraram ele completamente esmagado. Aqui tem um pequeno orifício com uma tampa de acrílico bastante rígida, bastante grossa, em que as pessoas se alternavam ali para tentar ver o que restou do Titanic, que está há mais de 100 anos no fundo do mar. Agora, aqui a gente entende a complexidade dessa operação de resgate que durou mais de 4 dias. Então eles saíram de Terra Nova, aqui eu estou falando da costa leste do Canadá, andaram uma distância de 550 quilômetros, os destroços do Titanic e o passeio, então, estão bem longe da costa. E aqui eu tentei fazer um cubo para mostrar a imensidão, a área de busca. Então, aqui, a superfície, e eles tinham uma profundidade de busca de praticamente 4 quilômetros. Vindo para a próxima tela, a gente tende aqui um pouco melhor. Em determinado momento, principalmente agora no final das buscas, havia 11 navios tentando localizar. Eu destaquei o Polar Prince, que é o primeiro navio, é aquele que leva, então, o submarino até aquele local, e o Atalante, que é um equipamento francês, que foi fundamental para a localização e a notícia dessa quinta-feira. Mas aqui a gente consegue entender os níveis da superfície, e essa mancha branca aqui, esse desenho esquematizado, mostra o que são os destroços do Titanic, que estão a 3.800 metros de profundidade. O equipamento, né, o submergível, ele foi encontrado praticamente aqui, a 500 metros de distância dos destroços do Titanic, e é um pouquinho mais, um ponto de elevação a 3.200 metros de profundidade. A gente entende aqui, claro, que a pressão, ela foi suficientemente forte para encontrar um espaço de rompimento no casco, provavelmente, e esmagar o submergível. E aqui, esse que foi um protagonista desse momento final das buscas, o Atalante, que é um equipamento francês, ele é um centro de pesquisa marinha, e ele carrega aqui entre os seus equipamentos esse robô, que foi fundamental, porque é um robô com capacidade de descer 8,5 km no fundo do mar, conseguiu localizar, conseguiu rastrear essas partes e levou, então, a equipe de resgate concluir que houve uma tragédia.
Ao longo dos dias, a gente tinha uma outra notícia, que a Guarda Costeira dos Estados Unidos havia recebido uma informação de batidas, de um som vindo do fundo do mar. Duas subinformações. A primeira, não há correlação entre esse som com um pedido de resgate, por exemplo, que era o que se acreditava, mas agora há pouco a Marinha dos Estados Unidos disse que tem um relatório em que encontra um ruído no mar que é muito compatível a um processo de implosão dessa cápsula. E parafraseando, repetindo a expressão da própria Guarda Costeira dos Estados Unidos, o final da tragédia foi uma implosão catastrófica. A pressão naquela profundidade fez com que a cápsula fosse literalmente esmagada. Agora, a tentativa de retirar os destroços do mar, né, do que restou aqui do Ocean Gate Titan, é que vai responder se houve um problema interno, um curto-circuito, um princípio de incêndio, se houve o rompimento da cápsula no momento de descida ou se o acidente aconteceu quando eles já estavam perto dos destroços do Titanic a praticamente 4 quilômetros de profundidade. A outra informação concreta que também nos ajuda a entender o tamanho da tragédia é que essa cápsula, com essa pressão, com essa implosão catastrófica, repetindo a expressão, fez com que todo o equipamento se partisse em 5 fragmentos que já foram localizados no leito do mar. Que triste fim para essa história. Obrigada, viu, Marcelo Favalli, pelas informações.